Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Meu nome é Wagner Lacerda, eu sou professor de português, de linguagem diplomática, e vou trazer umas dicas para vocês, umas dicas bem legais sobre estudo da língua portuguesa. De antemão, peço perdão se vocês ouvirem aí um barulho ao fundo, tem um pessoal lidando com uma furadeira aqui que tá danado. Mas faz parte, né? Vivemos no mundo, não dá para querer que o mundo pare para esperar a nossa melhor condição. Enfim, eu estava dando uma olhada nesse jornal, tá? Eu sei que está o inverso aqui, né? Ou não, agora eu fiquei na dúvida. Talvez ele apareça para vocês espelhado. É de 12 de junho desse ano, falando sobre os melhores discos brasileiros dos últimos 40 anos. E diz assim: álbum de estreia de Chico Science e Nação Zumbi é eleito o melhor dos últimos 40 anos por júri ouvido pelo Globo. É eleito o melhor. Esse melhor, ele é exatamente o quê? Qual é a classe gramatical dele? Quando nós estamos nos referindo aqui a alguma coisa, né, nós não repetimos disco. Né? Álbum de estreia de Chico Science e Nação Zumbi é eleito o melhor disco, o melhor álbum. Não precisa. Como disco ou álbum seria substantivo, melhor é adjetivo. Tá? Agora, sirene também. A coisa está animada hoje. Seria um adjetivo. Então, por exemplo, onde é que eu quero chegar com essa informação? Nós precisamos aprender a estudar português de uma forma mais prática. Muitas vezes a gente perde tempo, né? Compra gramáticas caríssimas, compra livros caríssimos e fica tentando decorar uma infinidade de regras e não consegue achar sentido nem ordem naquilo e no final das contas não guarda nada. Quando você olha a estrutura prontinha, e eu te dou o exemplo e mostro que esse melhor, ou melhor disco, ou melhor álbum, é um adjetivo, aí nós vamos estudar e vamos lembrar que melhor, então, sendo um adjetivo, flexiona. Ele tem singular e plural. Como falou, o melhor disco está no singular. Se falasse de mais de um disco, seria os melhores discos. Mas melhor sempre flexiona? Claro que não. Vamos imaginar que o melhor fizesse papel de advérbio. Né? Hoje ele dormiu melhor que ontem. Dormiu é verbo. Melhor é advérbio. É como se a gente dissesse mais bem. Ele dormiu mais bem que ontem. Claro que isso não existe nesse caso. Então, a gente teria aí uma estrutura invariável, porque nós vamos guardar que advérbio é invariável. A grande verdade é, você vai na gramática, você lê uma infinidade de exemplos, de casos, de adjetivo, de advérbio, e sai sem entender. Quando você precisa entender o quê? Substantivo é o nome das coisas. Adjetivo é o que qualifica substantivo. Verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. Nem sempre. Sentir não é nenhuma dessas coisas, mas isso é assunto para um outro vídeo. É ação, estado ou fenômeno da natureza. O que modifica verbo se chama advérbio, que também modifica adjetivos e outros advérbios. Adjetivo varia, advérbio não. Aí nós vamos conseguir resolver um monte de problemas de concordância só com essa estrutura. Coisas que aparentemente você olha, você lê num exemplo qualquer, numa questão, numa alternativa, e fica meio perdido, sem saber responder. Né? Se está certo, se não está, até porque no primeiro momento, à primeira vista, parece certo. Né? É muito comum, por exemplo, a pessoa dizer assim: eu comprei hoje muitas laranjas. Beleza, tá certinho. Laranja é substantivo. Muita está funcionando como adjetivo. É um pronome indefinido funcionando como adjetivo aqui no laranja. Laranjas, muitas. Beleza. Agora, nem sempre é tão claro assim. Nem sempre aparece de uma forma tão clara. Quando você troca muito para bastante, né?
Eu comprei bastante laranjas. Todo mundo diria assim. Hã? Não é, é bastantes laranjas. Bastante é equivalente aí, semanticamente, ao muito. Né? Bastante, do verbo bastar. Ou seja, muitas, bastantes. Meu Deus, que horror, que coisa feia. Tá certinho. Eu comprei bastantes laranjas. Né? Agora, eu estudei bastante. Aí é invariável. Por quê? É o verbo. Estudei. Eu estudei bastante. Ó, bastante está modificando estudei. Eu estudei bastante. Nós estudamos bastante. Eles estudaram bastante. Vocês estudaram. Não muda nada. Agora, eu comprei bastantes laranjas. Eu comprei bastante arroz. Aí não precisa variar. Arroz seria substantivo, está no singular, bastante também está. Isso tudo é muito fácil de ver na prática. Decorando uma infinidade de regras você não vai ver nunca. Bom, na plataforma tem gravações anteriores de provas de primeira fase de português do CACD desse ano, do ano passado. Eu vou explicando questão por questão, uma por uma, e em cada questão eu paro e passo aí a noção, explico as regras lentamente, uma por uma, mostro os detalhes. Enquanto isso, você está aí do outro lado ouvindo, está assistindo, você anota. Você vai lá e anota. Não é? É possível encontrar no YouTube também. Eu tenho, nas segundas-feiras à noite, eu tenho trazido textos ao vivo, né? Estou apresentando textos. Apresentei a emoção estética na arte moderna, do Graça Aranha, que abriu a Semana de Arte Moderna. Depois apresentei, agora estou apresentando uma leitura, uma revisão da Semana de Arte Moderna pelo Oswaldo de Andrade, né? Um texto antes, um texto depois. No próprio texto eu vou mostrando esquema por esquema, regra por regra, paro. Quando eles cometem algum erro de acordo com a norma padrão, eu explico como seria. Ou seja, esse é um método que funciona. Eu tenho certeza absoluta que é a única forma de aprender a língua portuguesa com as suas variadas, inúmeras regras. Né? E, além disso, fazer exercícios. Agora, o que eu tenho certeza que não funciona, pegar uma lista de regras infinita, né? Pegar aquelas regras e ficar decorando, 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 decorando. Professor, mas tem coisa que não tem jeito, né? Que tem que decorar. É verdade. A regra do hífen, por exemplo, tem que decorar, não tem saída. Você simplesmente não vai achar lógica naquilo. Muitas vezes até tem uma lógica, mas que não cabe explicar no momento de um concurso, por exemplo. Então você simplesmente decora. Mas na maioria das vezes é possível entender. É possível entender. E quando você entende, você trabalha muito melhor. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu tenho certeza absoluta que é assim que funciona. Você quer ver um outro exemplo de concordância? Numa padaria aqui perto da minha casa, tem uma plaquinha dizendo assim: é proibida a entrada de animais. Essas plaquinhas de plástico mais firmezinho que a gente compra em papelaria. Né? Será que isso está correto? Aí, de posse da plaquinha, eu mostro, pego a foto, mostro e explico que não está correto. Porque o certo é proibida a entrada. Se houver artigo, o proibido, liberado, permitido, qualquer coisa que você colocar ali, vai flexionar. Se não houver artigo, não vai flexionar. Então, por exemplo, é proibida a entrada. É proibido entrada. Acabou. Simples. É um exemplo que eu vou dar no momento em que isso aparece dentro de uma questão, dentro de um texto, e eu vou explicar. Mas e se isso não aparece no texto? Aparece em casos de concordância. E eu vou lembrando de outros para ir mostrando para quem estiver me assistindo. Compreendem? Esse é o método eficiente. Olha, mais um exemplo.
É liberada bebida. É liberado bebida. Se colocar o artigo, é liberada a bebida. Assim, ó, muito legal de aprender. Percebem? Essas são algumas dicas interessantes para a gente começar a dinamizar o estudo. Tá? Tem questão de texto, questão de história da língua, questão de literatura, que na medida em que eu vou aí listando as questões, as alternativas, eu vou falando sobre todas. Né? Eu acho que funciona, acho não, tenho certeza que funciona muito bem. Né? Por exemplo, acabei de falar aqui, na medida em que eu explico dentro da própria explicação, eu falo, gente, tá vendo? Na medida em que essa estrutura de conexão aqui, ela tem a ver com noção de tempo. Se ela tiver a ver com noção de proporção, não estaria certo na medida em que o certo seria a, com acento grave, indicador de crase, medida que. Percebem? Agora, o que a maioria das pessoas faz? Na medida que mistura as duas coisas e está errado. Tá absolutamente errado. Aí citei crase, posso explicar regras de crase. Aproveito e já explico regras de crase. Fica uma maravilha. Fica muito bom. Enfim, tomara que essas dicas possam ajudar vocês. Esperando vocês na plataforma para a gente estudar, fazer questões de segunda fase, resumo, o exercício, redação, tem muita coisa boa para a gente estudar, tá bom? Um grande abraço, tomara que vocês tenham gostado e até a próxima.